Esqueci um detalhe. Esqueci de acender a luz. Oh, agora vamos regular aqui, né? Vamos lá. Bom, boa noite. Por enquanto eu não vejo ninguém aí, mas tudo bem. Importante já deixar registrado aqui que outras pessoas vão assistir depois, né? E deixar meu boa noite aqui a todos aqueles que vierem a assistir esta live de hoje. Eurípides Barçanufo, apóstolo da caridade. Eurípides Barçanufo, ele foi católico, e fervoroso católico, e até que chegou um momento em que ele conheceu o Espiritismo. Foi na casa de um tio dele, que numa sessão que eles faziam, um caboclo, uma pessoa de campo, né, sem instrução nenhuma, pedem para ele falar sobre uma passagem de Jesus e tal, né? E ele fala com maestria sobre isso, as bem-aventuranças, né? Isso chamou a atenção dele, de que realmente havia uma interferência ali de alguém que conhecia, porque o caboclo não conhecia. O caboclo não tinha instrução nenhuma. Isso fez ele se voltar ao Espiritismo e até abandonar a Igreja Católica, onde ele era o fundador da Fundação Vicente de Paula. Acho que, se eu não me engano, é isso. E é interessante que o mentor dele, né, era o próprio Vicente de Paula, que era o mentor dele. E ele mesmo diz, agora o seu caminho é o Espiritismo. E é uma história muito interessante do Eurípides Barçanufo, porque ele tem diversas mediunidades e tem uma que eu quero falar aqui hoje, por isso que eu estou falando a respeito dele, que é a bicorporeidade, corporeidade, ou bilocação. Ou seja, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso parece incrível, né? Mas é uma realidade, né? E a história dele, com relação a essa bilocação, é muito interessante, e que é uma das coisas que eu pretendo falar aqui. Na história, existem mais outros casos, Santo Antônio de Pádua, em que ele estava na Itália e o pai dele estava em Portugal. E o pai dele estava sendo julgado por uma coisa que ele não fez. E ele, então, vai até lá e defende o pai, dizendo as coisas que realmente tinham acontecido. E o pai realmente foi absolvido. Nesse momento, ele estava na Itália pregando. E, ao mesmo tempo, ele aparece em Lisboa, em Portugal. Às vezes a gente lê essas histórias e fala assim, ai meu Deus do céu, quanta coisa, né? Como o povo se ilude com essas coisas, né? Mas não é isso não, isso é muito verdadeiro. Eu já citei aqui Eurípides Barçanufo numa outra passagem muito interessante. Bom, projeção consciente, saída fora do corpo consciente, acho que não é novidade para ninguém, né? Mediante aquilo que eu já falei de corpos, primeiro corpo, segundo corpo, terceiro corpo, né? Você abandona o primeiro corpo
que é o físico, e você sai e tem experiências fora do corpo, tá? Fora do corpo físico, tá? Muito evidentes, que não tem como dizer que era um sonho. Então, a saída fora do corpo já é uma coisa que tem muita literatura aí, muitos casos que já aconteceram e tal, né? Mas com relação à bilocação já é mais complicado. Por quê? Porque quando você sai do corpo, você aparece para alguém, mas você está invisível. A pessoa não vê você. Você vê a pessoa, mas ela não te vê. No caso da bilocação, já não é isso. Na bilocação, densifica esses corpos espirituais de forma que qualquer um vê, porque é como se estivesse no corpo físico. Mas voltando a falar a respeito da experiência dele de exploração, que eu já falei aqui. Ele saiu fora do corpo e ele vai subindo. Elisa, seja bem-vinda, Elisa. Ele vai subindo, e até que ele chega num lugar onde ele vê um ser, e ele reconhece nesse ser Jesus Cristo. E aí quando ele presta atenção em Jesus, ele verifica que Jesus está chorando. E ele então indaga, né, por que estava chorando, né? Porque ele fala assim, puxa, praticamente no mundo todo está sendo falado em seu nome, de tudo aquilo que você já falou, perdoai 70 vezes 7, caridade, enfim. E não há motivo, né? Ele fala assim, existe motivo sim. Porque exatamente aqueles que conhecem o Evangelho não estão agindo de acordo com o Evangelho. Sandra, seja bem-vinda, Sandra. Isso é importante a gente verificar. Por quê? Porque nós vamos na igreja, nós vamos no pastor, nós vamos no centro espírita, ouvimos coisas lindas, maravilhosas. Achamos muito interessante. Mas o quanto disso que você aplica na sua vida? Estou lembrando aqui de uma historinha que acho que é oportuno eu falar agora nesse momento. Existia numa cidadezinha aí um pastor, né, que pregava todo eufórico e tal, né, sobre a verdade de Jesus Cristo e tal. E era um pastor novo ainda. E sempre na primeira fileira tinha, sem menosprezar ninguém, mas um pretinho, né, que sentava lá e ficava ouvindo o pastor falar. E aí o tempo foi passando, 20 anos depois, 30 anos depois, né? E morreu o pretinho e morreu o pastor. O pastor foi para um local onde eu já falei de umbral aí na vez passada. Ô Roberto, seja bem-vindo. Ele estava no umbral, ele estava num lugar onde que tinha muito medo, onde estava tudo escuro, onde tinha uns barulhos estranhos. E ele então, nesse desespero, falou, meu Deus, eu falei em seu nome, eu preguei durante 40 anos e tal, e eu estou aqui nessa escuridão, mas por quê? O que está acontecendo? O que eu fiz de errado e tal? Por favor, Deus, me dê uma luz. Nisso ele vê ao longe assim uma luz que vem chegando, uma luz que vem chegando, uma luz que vem chegando. Quando chegou próximo dele que ele olhou, era o pretinho. Sem menosprezar ninguém, tá? Apenas uma história. Aí falaram, peraí, eu estou aqui na escuridão e você que me ouvia lá durante 30, 40 anos, você é plena luz, né? O que é que aconteceu? O que houve de errado? Ele falou, simplesmente,
você falava, mas eu fazia. Isso é um ponto muito importante. Eu venho falando aqui faz 4 meses já. Dá uma olhada aí, são 17, 18 vídeos, né? E tudo isso que eu falei, o que você já fez? O que realmente você deu atenção? O que realmente você confiou que era verdade e colocou na sua vida? Isso é importante. Nirdosh, opa, seja bem-vindo. É muito importante isso. Senão vai ser a história do pastor e do pretinho. Agora não estou lembrando, mas alguém postou alguma coisa que eu coloquei no Face, né? Agora não lembro quem dizendo que essa transformação é muito difícil. E realmente é muito difícil. É muito difícil. Acordar não é simplesmente acreditar em Jesus Cristo, não, já estou salvo. Isso é bobagem. Isso é perda de tempo. Você tem que acreditar em Jesus Cristo, porque você acreditando no que ele falou, você vai fazer o que ele disse. Perdoar 70 vezes 7. Você já fez isso alguma vez ou não? Ah, mas aquele cara lá, não posso perdoar ele. Boa noite, Nirdosh. Aquele cara, não posso perdoar ele. Perdoa todo mundo, menos esse. Você não está perdoando 70 vezes 7. Eu não engulo o que ele disse. Não está perdoando. Então, é muito importante a gente compreender, entender, tá? E colocar em prática. Que não seja 100%, mas comece uma coisa, depois 2, depois 3, depois 4. Rodrigo, seja bem-vindo. Uma coisa, 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas, e vai aos poucos. Eu disse para Barçanufo, é chamado apóstolo da caridade, por quê? Porque a partir do momento que ele se tornou espírita, já era uma pessoa que fazia muita coisa, mas ele usou da mediunidade dele para ajudar as pessoas. Boa noite, Rodrigo. Para ajudar as pessoas. E ele fazia coisas inacreditáveis. Inacreditáveis. Ana Cristina, boa noite. Coisas que, como dizia minha mãe, até Deus duvida. E eu quero contar uma coisa que a minha mãe diria, até Deus duvida. Só que quando eu li isso no livro de Jorge Resini, falando do Eurípides Barçanufo, eu falei, nossa, é fantástico, é maravilhoso. Nós estivemos numa viagem lá em Sacramento, no Colégio Allan Kardec, nós conhecemos, né? Onde ele dava aula. E onde ele morava também. Nós fomos na casa dele. Nós fomos também, está me falando aqui a minha diretora, né? Que nós fomos na casa onde ele morava também. Né? Eu não me lembrava, mas nós fomos. Tá. E um fato que é muito marcante, marcante mesmo. Ele tinha a bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então ele estava dando aula, isso é um fato, está no livro de Jorge Resini. Estava dando aula, os alunos já sabiam que acontecia isso, ele sentia uma certa sonolência e ele ia murchando. Quando eu vi isso daí, eu lembrei do balão, da história do balão, né? Que os balões são murchos, né? Então ele murchava e tal, e debruçava na mesa, né, na escrivaninha, lá no lugar onde ele ficava. E os alunos ficavam em silêncio porque sabia que ele estava saindo do corpo naquela hora. E ele sai do corpo e vai até uma senhora afastada dali que estava em trabalho de parto.
E ele então lá se materializa. Não é que ela não viu, se materializou e fez o parto. Nisso, ele então fez o parto, ele volta, reassume novamente o corpo. Nisso, ele fala para os alunos, fiquem em silêncio porque o esposo dessa pessoa que eu fiz um parto agora está vindo aqui e está chegando no colégio. Ele está apeando do cavalo agora. Ele está subindo as escadas. Ele vai bater na porta da sala de aula. Bateu na porta, abriu, era ele. Aí veio e falou, Soripe, não falava Euripe, né? Soripe, queria que o senhor fosse até minha casa, que minha mulher está em trabalho de parto. E que o senhor fosse comigo até lá, né? Ele falou, mas eu já estive lá, já fiz o parto. Não, o senhor não esteve lá. Se o senhor tivesse ido lá, eu ia encontrar o senhor no caminho, mas não encontrei o senhor. Aí não teve jeito. Ele falou, tá bom, então vou com você lá. Foi com ele até lá. Quando chegou lá, a mulher que teve a criança falou, ô senhor Eurípides, eu estou bem. Não precisava ter voltado aqui, não. Eu estou legal, eu estou bem. E aí que esse senhor entendeu que ele tinha estado lá, só que da forma de bilocação, e tinha feito o parto. No livro do Jorge Rizzini, ele chegou a entrevistar essa pessoa que nasceu nesse parto. Então são histórias tremendamente verdadeiras. Quando a gente assiste a história de Jesus, estamos assistindo aí na Record, né? E que Jesus aparece depois de morto, aqui, ali, porque ele tinha a condição de materializar o corpo dele. E eu estou falando de Eurípides Barçanufo, viveu na década de 30. Ele morreu com a gripe espanhola, com 38 anos de idade. Por isso é muito importante, quando eu falo aqui de primeiro corpo, segundo corpo, terceiro corpo, quarto corpo, assim por diante, parece que é a história da carochinha, né? Que eu estou inventando isso. Se você se aplicar, você também vai sair de fora do corpo. Você também vai experimentar os outros corpos. É uma questão de investimento. É uma questão de você dedicar a isso. Eu já contei aqui, mas volto a repetir, que eu trabalhava numa loja de joias e como era ouro, tinha um segurança. E aquele dia do pagamento. E a loja era bem comprida. E eu então, acima do caixa, onde eu ia pegar o dinheiro, ficava o escritório do meu patrão. E de lá tinha uma janela. E ele tinha um hábito de, depois das 6, me chamar lá em cima e ficar até 8 horas da noite falando as coisas. E naquele dia, eu tinha centro espírita. Eu fui médium de incorporação, psicofonia, durante bons anos no centro espírita. E era um dia muito importante para mim, porque era o dia que as pessoas iam consultar com o caboclo que eu incorporava, que é o Tupinambá. Então eu entrei com a preocupação de sair. E nisso, a hora que eu saí, que eu cheguei porque lá, como era ouro, tinha que abrir a porta de aço e fechar, abrir e fechar, para a gente entrar e sair. Então ficava um segurança ali. Conforme ele abriu a porta de aço, assim que eu fui sair, ele falou assim, peraí, você já saiu aqui? Eu falei, não, você está enganado, deve ser tal pessoa e tal. Não, sua blusa, tudo igualzinho, você já saiu. Eu estou falando isso, aconteceu comigo isso. Então,
Tem um corpo físico e tem os outros corpos. De repente, esse corpo, os outros corpos, né? Eles se destacam. É possível isso. Tem um outro fato que aconteceu, que aconteceu comigo mesmo e é interessante. Valdo Vieira, que escrevia livro com Chico Xavier e tal, psicografava, né? Ele fez um trabalho lá em São Paulo, onde tinha uma reunião que ele fazia uma vez por mês, e então ele colocou as pessoas tudo em volta, colocou umas cadeiras, e ele diz: os extraterrestres colocam um aparelho no meu braço, de forma que eu consiga, com esse aparelho, mexer nos órgãos internos das pessoas. Só que para isso precisava doar energia para que isso acontecesse. Então ele colocou 6 pessoas deitadas, eu era uma delas, do meu lado estava o Gasparetto, conhecido de todo mundo, fazia pinturas maravilhosas, já desencarnou. E nisso que eu estou lá deitado, né? Isso demorou um tempo, porque é muita gente lá que ele colocava e fazia experiência. Ele chamou o Gasparetto para ir lá, para ver. E nisso eu ouço o sobrinho meu falando assim, que ele falou: cadê o Xavier? Cadê o Xavier? Né? Me chamavam de Xavier, né? Cadê o Xavier? Cadê o Xavier? Ele falou: o Xavier é um dos que está deitado. Fala para ele que eu vi o que ele está fazendo. Só que eu não ouvi isso, tá? Depois que eu fiquei sabendo. Então, o que ele viu? Eu estava deitado e falei assim: puxa vida, mas o que será que estão fazendo lá? Eu gostaria de ver, né? Aí nisso eu me vejo, atrás das cadeiras estava em volta dele, olhando lá o que estava acontecendo. E o Valdo Vieira viu eu fazer isso. Ou seja, ele viu eu sair fora do corpo. Eu falo isso porque assim, eu sou igual a todo mundo. Não tem diferença, eu tenho meus erros. Eu sofri muito com raiva, eu fui sempre muito sexual. Enfim, eu sou igual a todo mundo. Não tem diferença. Mas eu me apliquei sempre em tudo aquilo que eu sabia, que eu conhecia. Com o Valdo Vieira, eu ouvi sobre projeção consciente, ou seja, saída fora do corpo consciente. E aí pratiquei muitas vezes, anos a fio. Fui para Osho, meditação, fiz. Eu trabalhava na UNAERP. Ô Luiz, tudo bem? Boa noite. Eu trabalhava na UNAERP, aqui em Ribeirão, né? E a gente costumava, eu, o Emílio e um outro amigo, né? Já desencarnado, costumávamos ir para um local onde alugamos, né? Um salão, e a gente fazia a técnica de Osho, que é a técnica ativa chamada dinâmica, que é puxadíssima. Então, a gente levantava às 6 horas, ia para lá, fazia a técnica durante 1 hora, voltava para casa, tomava banho, tomava café e ia trabalhar. Nós fizemos isso 21 dias. Desses 21 eu fodei 4 dias, então fiz 17. 4 por necessidade, né? Então, é se aplicar. Talvez você diga, mas você consegue? Não, eu consigo, você consegue. Veja bem, não é milagre nenhum. Nós temos esta constituição. Nós temos esse corpo físico aqui e temos outros corpos. Você pensa, toda noite você sai fora do corpo. Quando você sonha, tem determinados sonhos vívidos. Cristiane, opa, que bom. Tem determinados sonhos que são vívidos. Que você fala, não é possível, é realidade aquilo. Então, às vezes, não sonho, você saiu de fora do corpo. Boa noite, meu nenê. Você saiu fora do corpo, simplesmente isso.
Às vezes a gente fala assim, mas se eu saio fora do corpo, de repente eu não consigo voltar, esquece isso. Em Eclesiastes, na Bíblia, está escrito que existe um cordão astral que liga você com o corpo físico. Você pode estar milhares e milhares de quilômetros de distância. Pode estar na China, fora do corpo. De repente alguém esbarra no seu corpo aqui, você volta rapidamente. Já aconteceu para você, às vezes, de você acordar como se você tivesse caído no corpo? Então, faz aquele tranco assim. É porque você estava muito longe, de repente você voltou e voltou rápido, pum! Parece que até o corpo balança na cama. Já deve ter acontecido isso com você. É uma volta repentina para o corpo. Então, compreenda que nós não somos só esse corpo físico. Nós somos algo mais. E isso é natural. É da sua natureza, é da forma em que você foi constituído. Um corpo físico e corpos energéticos. A nossa evolução, se é que nós podemos falar em evolução, é nós caminharmos na direção de segundo corpo, terceiro corpo, quarto corpo, quinto corpo, se for o caso. Eurípides Assanufo tinha tudo isso. Tudo isso. Saía fora do corpo, tinha bilocação, receitava remédio, lia pensamento, lia as coisas de longe. Alguém fazia uma coisa errada longe, quando chegava perto dele, ele falava, ó, isso, a pessoa estava longe. A Cristiane está aqui, falou boa noite agora. A Cristiane hoje falou assim, gozado. Eu estava num lugar lá e uma voz veio e falou, isso. E ela foi ver aquilo era real. E às vezes a gente fala assim, mas de onde surgiu isso? De onde? Não importa de onde. É um mentor seu, é a sua alma, é seu ser, não sei. É o que hoje fala, não importa de onde é, importa que é real isso. É real. Veja bem, eu falei desde o começo de reino de Deus. Falei que reino de Deus é semelhante à iluminação, ou é a mesma coisa. Enquanto nós estamos caminhando nesses corpos, segundo corpo, terceiro corpo, quarto corpo, a gente não chegou na iluminação ainda. A iluminação é a essência. Quando você sai fora do corpo, tá? Seu corpo está dormindo, você sai, tá? Você não está na essência ainda. Você está num dos corpos que nós temos. Segundo, terceiro, quarto. Mas não é essência ainda. A essência, que é a iluminação, que é o reino de Deus, é algo muito mais profundo. Mas não se preocupe com isso. Trabalhe naquilo que é viável para você. Trabalhe naquilo que é possível. Esteja onde você está. Não queira estar lá na frente. Outra coisa. Essa questão da iluminação, nós trabalhamos até o quinto corpo. Mas, na verdade, só vai acontecer quando o telefone tocar lá de cima, que chama de graça. É pela graça de Deus que você se ilumina. Então, nós fazemos o que nós pudermos fazer. Mas a iluminação, o reino de Deus, ele vai acontecer, mas pela vontade de Deus, não da nossa vontade. Se fosse da nossa vontade, seria a continuação do que eu já falei, do nosso ego. Acho que ego, tem um vídeo aí que eu falo de ego, é simples entender ego. Ego é você separado de Deus. Você e Deus foram uma coisa só, acabou o ego, já não tem mais. É a questão da gota caindo dentro do oceano. É o rio que vem na planície até ele se dissolver no oceano. Ou melhor, se tornar o oceano. Talvez isso pareça tão difícil,
Mas não é. Por que que não é? Porque o que nós somos, esse ego que a gente considera que é, quando você investiga, 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 você vai verificar que é uma ilusão nossa. Jesus falava, você não consegue aumentar um côvado na sua estatura. Ou seja, você não consegue aumentar 1 centímetro na sua altura. Então, nós temos a ilusão de que nós temos um poder. Nós temos a ilusão de que nós fazemos alguma coisa. Mas não, as coisas vão acontecendo. E quando a gente deixa o rio da vida nos conduzir, nós estamos caminhando para o mar. Nós estamos caminhando para o oceano. Nós estamos caminhando para essa gota que eu sou se dissolver no oceano. Isso é difícil? É difícil porque a gente quer ter controle de tudo. Nós queremos controlar tudo, 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 tudo. E nós não temos controle nenhum. Nenhum controle. A hora que você compreende que nós não temos nenhum controle, relaxa e deixa a vida te conduzir, aí você se diverte. Porque tudo o que acontece é novidade para você. Então vai ser legal, vai ser bacana. Mas abandonar esse controle é muito difícil. Já estão me dando toque aqui que é 8h30. Isso. Já esgotou meu prazo aqui, 30 minutos para falar. Olha, eu lendo Eurípides Barçanufo, que eu li uma parte esses dias, é de arrepiar o que ele fazia. Se você quiser para se aprofundar, no livro dos Médiuns, de Allan Kardec, fala sobre bicorporeidade. No livro do Jorge Resime, fala de Eurípides Barçanufo, fala de todas as histórias dele. É simplesmente maravilhoso. Quanto mais a gente se abrir para essas consciências super evoluídas, que nem precisavam reencarnar mais aqui na Terra, mas estão aqui para nos ajudar, é o exemplo de Jesus Cristo, é o exemplo de Osho, e é o exemplo de diversos seres que não precisavam reencarnar mais aqui, mas reencarnam para dar um empurrão em nós, um empurrão. Outra coisa, eu li hoje um post dizendo assim, não queira acordar as pessoas. Veja bem, ninguém consegue acordar ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. O que nós temos que fazer é procurar nos acordar. Só isso. Eu não estou querendo que você acorde. Eu estou mostrando o caminho das pedras. Depende de você, se você vai acordar ou não. Não depende de mim. Eu não posso fazer nada. Portanto, está na sua mão acordar. Jesus fala das sementes, né? Se cai em terra boa, gera de 1 para 100, 1 para 1000, assim por diante. Mas se cai entre ervas daninhas, morre. Se cai entre pedras, germina, mas morre. O que eu tenho falado aqui são apenas sementes, sementes, sementes. Depende de você. Se você for terra boa, com certeza vai acordar. Se não for, sem problema. Eu sou como uma flor no deserto. Eu estou exalando perfume. Se alguém passar, sentir o perfume, ótimo. Se ninguém passar, tudo bem. Eu estou exalando perfume, apenas isso. Aproveita enquanto eu estou aqui. Não se sabe quanto tempo eu vou ficar aqui. Mais 1 ano, mais 2, mais 5. Normalmente a gente, quando está, a gente não liga. E quando falta, a gente chora. Portanto, aproveite. Eu disse logo no começo que eu falava, parei de falar,
E retomei novamente, porque se um ouvir já está bom. Se um ouvir e não aplicar nessa vida, não aplicar na próxima, também está bom. Eu só vou falando aqui. Falando. Depende só de vocês ouvirem. Se vocês ouvirem, ótimo. Quem vai aproveitar são vocês. É como se eu fosse uma nuvem carregada de chuva, de água. E essa nuvem tem que chover. Eu tenho que chover. Eu tenho que vir aqui durante 30 minutos e colocar determinadas coisas que poderão ser úteis a vocês. Só isso. Só. Mais nada. Boa noite. Namastê. Agradeço a todos que estão aqui comigo, assim como aqueles que vão assistir depois. Namastê.